Olá, tudo bem? Eu disse que iria começar com caviar, mas vou dar só mais uma continuidade dos queijos. Então, os queijos com paladar menos acentuado, que são o caso do Minas, o Prato e o Mozzarella, os vinhos recomendados são o tinto suave com graduação alcoólica baixa. Os queijos picantes ou de paladar acentuado, que é o Chèvre, o Edam e o Boursin, é recomendado tinto envelhecido e forte. Aos queijos suaves, que é o cottage cheese, o cream cheese, é recomendado tinto leve ou branco seco. Aos queijos fortes, tipo parmesão, grana padano, recomendamos o tinto leve ou branco seco. Aos queijos tipo suíço, com olhaduras, emmental, gruyère, a recomendação é tinto leve ou branco seco. Com casca branca, brie, camembert, tinto leve ou branco suave. Aos queijos azuis, roquefort, gorgonzola, um tinto encorpado. Agora vamos falar do caviar. São ovos de esturjão. É um peixe de forma arqueada e pré-histórica, que habita o Mar Cáspio, o maior mar interior do planeta. As fêmeas do esturjão demoram 25 anos para amadurecer e produzir ovas. Os peixes são pescados assim que sobem os rios para a desova, já que nesse momento as ovas estão com a maturidade ideal, firmes, brilhantes e delicadas. O Irã e a Rússia disputam a preferência dos compradores no mercado mundial. Das várias espécies de esturjão, só 3 produzem o verdadeiro caviar: beluga, osietre e sevruga. A classificação do caviar iraniano: beluga, esturjão de até 4 metros, chegando a pesar 1 tonelada. Caviar de grãos maiores, quase negros, pele delicada e é o mais raro e mais caro do planeta. O osietre. O peixe mede de 1 a 2 metros e pesa até 200 quilos. Ovas de grãos escuros, cinza amarronzado, tamanho menor e muitas vezes com um brilho dourado. Sevruga, o menor de todos os esturjões, com até 1,5 m e com peso máximo de 25 quilos. Fornece o menor grão de todos, de cor entre o cinza claro e escuro, com sabor picante. Temos ainda o caviar prensado, que é a mistura especial de osietre e sevruga, tem sabor suave e consistência pastosa. Processamento do caviar. Os peixes são levados à estação de pesca, onde são mortos e abertos. Suas ovas são retiradas e passadas em uma peneira para separá-las da bolsa que as envolve, depois lavadas e escorridas em seguida. O salgamento é uma delicada operação que exige controle minucioso de quantidade de sal para a perfeita preservação da aparência e sabor das ovas. A palavra malossol significa pouco sal, porém é usada para designar qualquer tipo de caviar de boa qualidade, seja ele beluga malossol, por exemplo. No mercado internacional, o caviar pode ser encontrado em embalagens individuais de vidro, denominadas terrine, ou em latas com diversas gramaturas, de 80 gramas até 1 quilo. Essas latas possuem um revestimento interno especial que protege o produto do contato com o metal. São tampadas e seladas com uma tira de borracha, sob a temperatura de 2 a 3 graus negativos, e o caviar mantém-se fresco durante 1 ano. Serviço. A lata de caviar é uma das opções importantes do carro de hors d'oeuvre, localizado na parte superior, dentro de uma concha de alumínio em forma de ostra e repleta de gelo moído, rodeada por fatias de limão. Os profundos conhecedores preferem o caviar puro, sem guarnição.
Para seu conhecimento particular, o caviar não deve ser servido direto em recipiente de metal, porque o sabor fica alterado. Terrinas de louça e colheres de chifre, marfim ou madrepérola são ideais para o serviço de caviar. E ele pode ser servido como entrada de almoço ou jantar, acompanhado por blinis, que são pequenas panquecas, ou torradas. Vodka e champanhe devem ser oferecidos, pois são complementos ideais ao serviço. No café da manhã, com torradas e champanhe. Maneiras de servir o caviar. A francesa é servido com torradas e manteiga derretida. Eu estou quase babando aqui. Quase fria. Coloca-se o caviar ao lado das torradas. Acrescenta-se uma fatia de limão. Oferece-se clara e ou gema de ovos cozidos, salsa e cebola, tudo bem picado. Enfeita-se o prato com ramos de salsa. A moda russa é servido com blinis umedecidos com manteiga clarificada. Coloca-se em cima do blinis o creme azedo, que é o sour cream. Ofereça as guarnições que podem acompanhar o caviar: clara, gema, salsa e cebola, bem picadas. Enfeita-se o prato com ramos de salsa. Ovas de salmão. Também chamadas de caviar, porém sem a excelência do sabor, as ovas de salmão são ótimas para canapés. Agora vamos dar umas receitas de drinks. Whisky sour. Uma dose de whisky bourbon, 1/4 de suco de limão, 1,5 colher de açúcar, cereja e gelo. Modo de preparo: coloca-se na coqueteleira o bourbon, sumo de limão e açúcar. Mexe-se com a colher até dissolver o açúcar. Coloca-se o gelo, 4 a 5 pedras, e agita-se a coqueteleira. Observação: a borda do copo deverá estar previamente decorada, passando o limão e adicionando o açúcar. Daiquiri. Uma dose de rum, 1/4 de suco de limão, 1,5 colher de açúcar, cereja e gelo. Modo de preparo: o mesmo procedimento do whisky sour. Sidecar. Gente, mas isso é muito antigo. Meia dose de Cointreau, meia dose de cunhaque, 1/4 de suco de limão, 1/4 de colher de açúcar e gelo. Modo de preparo: o mesmo procedimento do whisky sour. Gin sour. Uma dose de gin, 1/4 de suco de limão, 1,5 colher de açúcar e gelo. Modo de preparo: o mesmo procedimento do whisky sour. Batida paulista. Uma dose de aguardente, 1/4 de suco de limão e 1,5 colher de açúcar, cereja e gelo. Modo de preparo: o mesmo procedimento do whisky sour. Martini doce. 3/4 de vermute doce, 1/4 de gin, 2 gotas de orange bitter, cereja e gelo. Modo de preparo: coloca-se um copo longo, o gelo, 3 a 4 pedras, e os demais ingredientes. Mexe-se com a colher e, com o auxílio da mesma, transfere-se para um copo pequeno. As proporções podem ser alteradas de acordo com o gosto do leitor. E agora, assíduos queridos que têm assistido essas gravações em vídeo. Martini seco. 1/4 de vermute seco, 3/4 de gin, 2 gotas de angostura, casca de limão ou azeitona e gelo. Modo de preparo: o mesmo procedimento do Martini doce. Martini extra seco. 1 gota de vermute seco, 1 dose de gin, casca de limão e gelo. Modo de preparo: o mesmo procedimento do Martini doce. Dibonnet cocktail. 2/3 de Dibonnet, 1/3 de gin ou vodka,
gelo. Modo de preparo: em um copo longo, coloca-se o Dibonnet, gin ou vodka como complemento. Gelo. Mexe-se passando para um outro copo pequeno. Manhattan. 2/3 de whisky bourbon. 1/3 de vermute doce. 2 gotas de angostura, cereja e gelo. Modo de preparo: coloca-se em um copo longo o gelo, 3 a 4 pedras, e os demais ingredientes. Mexe-se com a colher e, com auxílio da mesma, transfere-se para um copo pequeno. Old Fashion. Meu Deus, mas é muito antigo, hein? 1 dose de whisky bourbon, 1 colher de açúcar, 2 gotas de angostura, cereja, laranja, maçã e gelo moído. Modo de preparo: em um copo pequeno, coloca-se o gelo moído, 1 fatia pequena de maçã, 1 rodela de laranja. Pulverize o açúcar sobre o gelo, cereja, angostura e adicione o whisky. Champanhe cocktail: 1 colher de açúcar, 2 gotas de angostura, 1 taça de champanhe, casca de limão, 2 gotas de Cointreau e gelo. Modo de preparo: na taça de champanhe, coloca-se gelo moído, 1 casquinha de limão, Cointreau, 1 colher de açúcar e 2 gotas de angostura. Complementa-se com o champanhe. Dibonnet Long Drink: 1 dose de Dibonnet, gelo, soda ou tônica, casca de limão espremida. Modo de preparo: coloca-se 1 dose de Dibonnet em um copo para whisky com gelo, adiciona-se o limão, complementa-se com soda ou tônica. Screwdriver ou Hi-Fi: 1 dose de vodka, suco de laranja e gelo. Modo de preparo: em um copo longo, coloca-se gelo, 1 dose de vodka e suco de laranja até 1 centímetro da borda do copo. Blood Mary: 1 dose de vodka, suco de laranja, suco de tomate, sumo de limão e gelo. Modo de preparo: em um copo longo, coloca-se gelo, 1 dose de vodka, suco de tomate, sumo de limão, sal e pimenta são opcionais. Horse Neck: esse então é antigo demais. 1 dose, Horse Neck é pescoço de cavalo. 1 dose de whisky bourbon, 1 colher de açúcar, 4 gotas de angostura, ginger ale, casca inteira de laranja e gelo. Modo de preparo: em um copo longo, coloca-se a casca de laranja com a ponta enroscada na borda do copo. No centro da casca, pedras de gelo, pulverizando o açúcar por cima. Coloca-se angostura, bourbon, complementando com ginger ale. Tom Collins ou gin fizz. Tá na moda de novo, hein? O gin fizz. 1 dose de gin, suco de limão, 2 colheres de açúcar, soda e gelo. Modo de preparo: em um copo longo, coloca-se gelo, gin, açúcar, complementando com soda. Bate-se com a colher, servindo ao passageiro ou à sua visita sem a mesma. Observação: todas as receitas variam ao gosto do cliente. Por hoje é só. Tenho certeza que você ficou babando e louco para preparar um drink. Amanhã tem mais. Fique bem, fique em casa.